Olá, na aula de hoje nós continuaremos nosso assunto, falaremos hoje dos triângulos, certo? Aqui a gente tem uma breve definição do triângulo, né? Dado os 3 pontos A, B e C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC, nós vamos chamar de triângulo, né? Triângulo ABC. E nós vamos representar a nossa indicação do triângulo ABC, a gente vai colocar o símbolozinho de triângulo na frente dos vértices A, B e C. Tá? Quando nós formos nos referir a um triângulo, nós vamos colocar o símbolozinho do triângulo e os vértices que formam esse triângulo. Tá certo? Aqui nós temos algumas classificações bem comuns já, né, de conhecimentos de todos. Né? Quanto aos lados, né, os triângulos a gente pode classificar em equilátero, né, onde os 3 lados são congruentes, isósceles, quando nós temos 2 lados congruentes, escaleno, quando dois quaisquer lados não são congruentes. Certo? Aí, quanto aos ângulos, né, nós podemos classificar os triângulos dessas 3 formas. Um triângulo vai ser retângulo se ele tiver um ângulo reto, né, se ele tem um ângulo reto. Ele vai ser acutângulo se ele tiver os 3 lados agudos, né, tem os 3 lados agudos. E obtusângulo é quando ele tem um ângulo obtuso. Ok? São só apenas as classificações, né, do triângulo quanto aos lados e aos ângulos. Beleza? Então, continuando, nós falaremos também sobre a congruência de triângulos. Né? Nós vamos ver esses casos de congruência. Né? Caso LAL, ALA, LLL e LAAO. Né? Que é lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado. E esse caso aqui é um caso especial, a gente vai falar mais lá na frente, né? Que é quando a gente tem 2 ângulos congruentes e o lado oposto a um dos ângulos também é congruente. Né? A gente vai falar lá nesse caso mais adiante. A princípio, nós falaremos do axioma. Né? A gente vai tomar como base esse caso lado, ângulo, lado, como sendo um axioma, nós vamos tomar ele como sendo verdade, já sem precisar demonstrá-lo, né? Que diz o seguinte, que esse aqui vai ser a nossa base de congruência dos triângulos. Okay? Se 2 lados de um triângulo e o ângulo formado por esses 2 lados forem respectivamente congruentes, 2 lados de outro triângulo e ao ângulo formado por esses 2 lados, então os 2 triângulos são congruentes, né? Que é o caso lado, ângulo, lado. Né? Que, falando de maneira mais geral, é assim, se nós tivermos dois triângulos e observarmos que 2 lados de um triângulo e o ângulo formado por esses 2 lados ele é congruente a um outro triângulo, certo? Aí vai ter dois lados, né, que vão ser congruentes a esses outros 2, e tem o ângulo formado por eles também for congruente, nós vamos dizer que esses 2 triângulos estão congruentes pelo caso de congruência lado, ângulo, lado. Ok? Aí em símbolos nós temos esse caso de congruência da seguinte forma. Né? Seja o triângulo ABC e o triângulo A', B', C', nós temos que o lado AB é igual, né, a medida do lado AB é igual à medida do lado A', B', né, desse outro triângulo. E temos também que um lado AC é igual ao respectivo lado A', C', e conseguimos observar que o ângulo formado por esses 2 lados aqui e o ângulo formado por esses outros 2 lados do outro triângulo, eles também são iguais, nós vamos dizer, pelo caso lado, ângulo, lado, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Beleza? Com as correspondências de vértices, né? O A corresponde ao A', o B corresponde ao B' e o C corresponde ao C'. Tá? Em particular, segue que os ângulos, tá? Os outros ângulos, que a gente não nos referimos aqui, os lados que não foi referido aqui, eles também são iguais, né? As medidas são iguais. Beleza? Aí, o outro caso, né? A gente tem um caso de congruência ângulo, lado, ângulo, certo? Sejam 2 triângulos, né? Sejam 2 triângulos, nós vamos considerar o triângulo ABC e o triângulo A', B', C', com a correspondência de vértice, falando logo direto aqui, onde o vértice A corresponde ao vértice A', o vértice B corresponde ao vértice B' e o C corresponde ao C'. Tá certo? Então, se tivermos que um ângulo é igual ao seu correspondente aqui, ó, e o outro ângulo também é igual,
Esses dois lados aqui são iguais, né? Correspondente ao triângulo ABC e ao triângulo A', B', C'. Né? Se eles forem iguais, nós vamos dizer que esses dois triângulos são congruentes, beleza? São congruentes. E podemos concluir também que o outro ângulo que está faltando também vai ser congruente e os outros dois lados que está faltando fazer correspondência também vão ser congruentes, que é isso que a gente tem aqui. Ok? A ideia, a mesma aqui da proposição 3.2, que é o caso de congruência lado, lado, lado. Se a gente observar que a gente tem dois triângulos e nitidamente a gente consegue observar que os lados do primeiro triângulo são iguais aos lados do outro triângulo, então nós vamos dizer que aqueles dois triângulos são congruentes, né? O caso lado, 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 bem tranquilo, tá certo? Lado, 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 beleza? Correspondência de vértices, bem tranquilo. Aí, nesse caso aqui específico, aqui, esse caso especial, diz o seguinte: se dois ângulos de um triângulo e o lado oposto a um desses dois ângulos forem respectivamente congruentes a dois ângulos, né, de outro triângulo e ao lado oposto ao ângulo correspondente, tá? Tem que ser ao ângulo correspondente nesse outro triângulo, então os dois triângulos são congruentes. Né? Em símbolo nós temos isso aqui. Se eu tenho dois lados, eu tenho dois ângulos, eles são congruentes, né? O A é igual ao A', o B é igual ao B', e o lado correspondente, né, num triângulo no outro, eles forem iguais, por exemplo, eu vou desenhar aqui, não sei se eu tenho desenho aqui embaixo, deixa eu ver aqui, eu tenho desenho aqui embaixo desse caso. Né? Eu observo que dois ângulos são congruentes, né, em relação ao outro triângulo. Esse ângulo aqui é congruente a esse aqui. Né? O ângulo B é igual ao ângulo B'. Tá? E aqui eu observo que o ângulo A é igual ao ângulo A'. E se um dos lados conseguir identificar que um dos lados opostos a um dos dois ângulos, tá, são iguais no triângulo aqui, observar que são os lados correspondentes, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou conseguindo observar que o lado BC é igual ao lado B', C', né, que é oposto ao ângulo A, né, ao ângulo A' e ao ângulo A. Né, se eles são iguais, né, na correspondência, então nós podemos dizer que esses ângulos são, que esses triângulos são congruentes, por esse caso. Né. Se no caso nós tivéssemos aqui, porque é importante observar que tem que ser, o lado tem que ser igual ao lado que é correspondente ao mesmo ângulo. Se eu tivesse, por exemplo, que esse lado aqui, esse lado fosse esse lado aqui que fosse igual a esse, e aqui nós não tivéssemos informação a respeito desse lado aqui, eu não poderia concluir essa congruência por esse caso. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado que está oposto ao ângulo B. E esse aqui é o lado que está oposto ao ângulo A, ao ângulo A', certo? E esse vértice não é correspondente a esse vértice aqui, ó. Aqui é vértice B, aqui é vértice A', tá? Então tem que tomar cuidado. Para verificar essa correspondência aí, essa congruência, esse caso de congruência, tem que observar se os lados que estão iguais se eles são congruentes aos ângulos respectivos ali dos dois triângulos, entendeu? Então, só esse detalhe aí para observar. Ok? Então, continuando. Continuando aqui, nós vamos falar sobre a área do triângulo, né? As várias maneiras de calcular a área de um triângulo, né? Aqui a gente vai observar. Podemos observar que sempre podemos decompor um triângulo qualquer em um trapézio, onde a altura é a metade da altura do triângulo, e dois outros triângulos que podem ser reagrupados de modo a formar um retângulo. Aí vamos separar em dois casos, né? O caso do triângulo acutângulo, que é um triângulo dessa forma aqui, né? O que ele está dizendo aqui é que sempre em um triângulo qualquer, né? Um triângulo qualquer, eu posso decompor ele em um trapézio, tá? Olha aqui, eu cortei o triângulo, né? Aqui, se a gente for observar a altura desse triângulo, essa é a altura desse triângulo em relação a essa base aqui, tá? Em relação à base B. Se eu pegar e cortasse esse triângulo aqui ao meio, na metade da altura,
Observa que eu vou ter esse trapézio aqui, ó. Eu tenho um trapézio aqui e um triângulo menor aqui para cima, certo? Onde a medida desse segmento aqui é metade da altura, porque eu cortei na metade, beleza? Aí formou esses dois triângulos menores aqui, que eu coloquei até com um desenho diferente cada um, para poder diferenciar. Se nós formos observar, esse triângulo aqui eu posso encaixar ele bem aqui na ponta do trapézio e esse outro nessa outra ponta. Ah, professor, mas como eu vou saber se esse triângulo realmente encaixa perfeitamente aqui? É pelos casos de congruência que nós vimos anteriormente. Ó. Se tu for ver, eu quero transportar esse triângulo aqui para essa ponta, fazer isso aqui, ó. Colocar aqui, certo? Como é que eu tenho certeza que esse triângulo vai encaixar perfeitamente aí? Ó? É pelos casos de congruência. Se for observar, eu quero colocar ele aqui, ó. Tá? Quero colocar ele aqui. Quando eu faço isso aqui, eu tenho esse triângulo aqui, que ele é retângulo aqui, correto? Ele é retângulo. Tá? Se nós formos observar, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Portanto, esse ângulo é igual a esse, correto? Esse ângulo é igual a esse. O que eu estou querendo dizer, aqui, ó, aqui, esse pedaço aqui é H sobre 2. Esse segmento é H sobre 2, que é igual a esse aqui, certo? E aqui também é H sobre 2. Portanto, esse lado aqui é igual a esse, certo? Esse lado é igual a esse, certo? Então, pelo caso de congruência, ângulo, lado oposto a esse ângulo, tá? Que é esse último caso que a gente viu aí de congruência de triângulo. Eu tenho o ângulo aqui, esse ângulo é igual a esse daqui, é igual a esse cara aqui. Aqui nós sabemos que é um ângulo reto, né? Que é um ângulo reto, beleza? Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, desculpa, é igual a esse. E esse reto é igual a esse ângulo reto aqui. Você pode observar que o lado oposto a esse ângulo agudo aqui é igual a esse lado que é oposto ao mesmo ângulo. Então, pelo caso, lado, ângulo com a bolinha lá, que é o caso de ângulo, e o lado oposto àquele ângulo. Né? Eles são congruentes. Portanto, esse triângulo encaixa perfeitamente aqui. E, analogamente, esse aqui também vai encaixar aqui, beleza? Então, esse triângulo, nós conseguimos decompor ele nesse retângulo. E calcular a área de retângulo é simples. A gente já sabe como calcular a área de retângulo. É base vezes altura. Base vezes altura, certo? Base vezes altura. Então, calcular essa área aqui é calcular B, que é comprimento aqui, né? Vezes a altura, essa altura aqui, que é essa outra dimensão aqui do retângulo, que é H sobre 2, vezes H sobre 2. Aí fica simplesmente assim, correto? Aqui é a mesma coisa, mesma ideia. Eu vou decompor o triângulo no trapézio, tá? Consegui decompor esse triângulo no trapézio, só que esse trapézio aqui vai ser reto bem aqui, porque eu vou extrair esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, que está quadriculadozinho aqui dentro, e esse outro triângulo aqui, tá? E eu quero encaixar ele aqui e esse outro maior aqui, formando novamente um retângulo, certo? Formando novamente um retângulo. Vocês podem analisar também que esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse daqui, ó. Vai ser congruente a esse daqui. Se eu for desenhar aqui, vocês podem até tentar fazer aqui, ó. Para observar isso aqui novamente, certo? É só observar os casos de congruência, beleza? Aqui esse ângulo é igual a esse. Esse lado aqui, como eu cortei na metade aqui, vai ser igual a esse, certo? Vai ser igual a esse, beleza. E aqui, novamente, né? Na verdade, você poderia fazer de uma forma mais direta, pegando isso aqui, ó. Fica mais prático, né, de observar. Aqui é bem mais prático. Consegue observar direto, porque eu quero encaixar, é como se fosse esse carinha aqui, que fosse encaixar aqui, ó, que fosse jogar ele para cá, certo? Aí encaixa perfeitamente aqui. Por que encaixa perfeitamente aqui? Porque esse cara aqui é congruente a esse tracejado aqui, pelo caso de congruência que a gente viu aqui no caso 1. Mesma coisa. A gente
consegue fazer a mesma coisa e concluir que esse triângulo aqui é congruente a esse. Aí eu teria aqui, para jogar para cá, esse triângulo, né? Que é o triângulo formado por esses dois outros aqui que a gente tinha. Aí, se a gente for observar, vai encaixar aqui perfeitamente pelo caso de congruência, que eu vou ter esse ângulo igual a esse, e essa altura aqui, ó, é h sobre 2, vai ser igual a esse daqui, h sobre 2. Aí, pelo mesmo caso lá que a gente viu, a gente consegue concluir que esses dois triângulos são congruentes, eles encaixam perfeitamente aqui, certo? Aí, a gente pode ver que nesse caso também é a mesma coisa. Eu posso calcular a área desse retângulo multiplicando suas dimensões, né? B vezes h sobre 2, certo? Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, calcular a área de um triângulo, basta calcular a base, fazer o produto da base pela altura e dividir por 2. Isso daí, muitos já sabiam, né, que a fórmula para calcular a área de um triângulo seria essa, né? Seria essa. Mas aqui a gente mostrou de maneira ilustrativa de como surgiu, né, a ideia de calcular a área do triângulo, sendo que a gente já conhece a área, como calcular a área de um retângulo. Beleza? Ok? Então, aqui, ó, aqui fazendo uma observação, como cada triângulo existe 3 pares de lados, né, e alturas relativas, nós podemos escrever 3 expressões para calcular a área do triângulo, levando em consideração a base que nós estamos considerando. Né, a base que estamos considerando. Porque eu posso pegar um triângulo ABC, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Posso pegar um triângulo ABC aqui, A, B, C. Se eu chamar esse segmento aqui de B, esse segmento aqui de A e esse segmento aqui de C, beleza? Então, dependendo de quem eu estou considerando como sendo a minha base, eu vou ter uma altura referente a essa base, né? Que é pegar uma reta perpendicular aqui, né? Forma um ângulo de 90 graus aqui. Essa aqui vai ser a minha altura com referência ao lado AC, né? Que eu posso colocar aqui, ó, referente ao lado B, certo? Ao lado B. Então, eu posso calcular essa área, né, considerando a base sendo esse B, como sendo isso aqui, ó. Base vezes altura, só que a altura é referente ao lado B, né, dividido por 2. Aí eu posso girar o triângulo, considerando como sendo cada lado desse como sendo a minha base, né? Eu poderia ter, quem estivesse apoiando, né, vamos dizer assim, seria a base C aqui, eu teria uma altura referente a esse lado C, né? Eu traçaria uma perpendicular a partir do vértice C até o lado C, eu teria um valor aqui, né, para essa altura, aí seria a mesma ideia. Por isso que eu posso escrever essas 3 expressões aqui, dependendo de quem eu estou considerando como sendo a base e a altura relativa àquela base, certo? Então, eu posso escrever dessas 3 formas aqui, ok? É isso aqui eu vou estar falando, né? Mostrei aqui, tranquilo, tá? Ó, aí, lá das relações métricas no triângulo retângulo, né? Vocês lembram que eu vou desenhar agora um triângulo retângulo aqui só para falar um pouco da área com relação. Opa, um momentinho. Se eu pegar um triângulo retângulo, vamos supor que seja um triângulo retângulo. Vamos considerar que ele é reto aqui no vértice A, aqui B, aqui C. Aí eu chamar esse aqui de A, aqui de C e aqui de B. Tá? Cada vértice aqui eu tenho o ângulo C, colocar chapéuzinho aqui para me referir que é o ângulo referente ao vértice C, e aqui é o ângulo referente ao vértice B, beleza? Então, das relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo, tu tens o seguinte, que o seno de um desses ângulos agudos aí, por exemplo, do ângulo B, o seno de B, é o quê? Cateto oposto, que é o lado B, sobre a hipotenusa, que no nosso caso aqui a hipotenusa é A. Certo? Então, eu posso escrever B como sendo o produto de A vezes o seno de B. Beleza? Então, eu tenho isso aqui. Tá? Eu tenho isso aqui, que é isso aqui que eu vou usar para ver o seno
desculpa, para ver o cálculo da área de um triângulo, aplicando o seno de um dos ângulos, né? Aplicando o seno de um dos ângulos, a gente consegue fazer também o cálculo da área, tá? Aí, por isso que eu coloquei aqui, porque aqui faz referência às alturas, tá? Faz referência às alturas, porque, voltando aqui para esse outro desenho que eu fiz, aqui eu tenho o ângulo A, tá? Tenho o ângulo A aqui e tenho o ângulo C. Eu vou fazer para esses dois casos, para o outro vértice também de maneira análoga, tá? Então, se eu pegar o ângulo A, pegar o seno desse ângulo A, é o quê? Cateto oposto, que é a altura, né? Altura, sobre a hipotenusa, que é C, tá? Hipotenusa, que é C. Então, o ângulo A aqui, ó, o ângulo A, né? A altura relativa ao lado A, tá? Deixa eu pegar o outro, cara, porque eu teria que fazer com outro vértice, né? Aqui esse daqui não dá certo. Bora pegar o qual utiliza a altura B, né? A altura B é esse aqui. Aí dá para fazer. Altura B aqui, né? Se eu pegar o seno do ângulo A aqui, ó, seno do ângulo A é o que? Cateto oposto, que é a altura B, que é a altura relativa ao lado B, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso aqui é o C, certo? Daqui nós concluímos que a altura B eu posso calcular como sendo produto do C pelo seno de A, do ângulo A, ok? Então, nessa fórmula aqui que a gente tem inicialmente aqui, eu vou substituir o H de B, ou seja, que seria nessa daqui, eu vou substituir por C vezes seno de A. Ó. No lugar do HB, eu vou substituir por C vezes o seno do ângulo A. Aí, dessa expressão aqui, eu posso obter essa. E analogamente para as outras duas, né? Só considerando aqui as alturas relativas aí em cada caso. Tá certo? Então, eu posso ter essas outras expressões aqui para cálculo de área. Que tu pode memorizar da seguinte forma. Eu quero calcular a área de um triângulo onde eu conheço dois lados dele, né? A e B, por exemplo, e sei quem é o ângulo formado por esses dois lados. Se tu sabe isso daqui, tu consegue calcular a área desse triângulo. Basta fazer o produto dos lados vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados dividido por 2. Deu para entender? Então, é isso que essa expressão significa. É pegar o produto dos dois lados, né, que eu conheço aqui, dos dois lados, e fazer com o produto do seno, né, desse ângulo formado por esses dois lados, e depois dividir por 2. Tá? Então, pode calcular a área dessa forma. E essas expressões são conhecidas como fórmula do seno para o cálculo da área do triângulo. Tá ok? Beleza. Continuando, a gente tem uma outra forma de fazer o cálculo da área de um triângulo, é quando a gente conhece a medida dos três lados. Só que não tem nenhuma informação a respeito dos ângulos que esse triângulo tem, né? Mas se eu conheço os três lados, eu conheço o valor dos três lados, eu posso calcular a área desse triângulo facilmente através da fórmula de Heron. Tá? A fórmula de Heron. Tá? Então, a gente tem esse triângulo aqui, considerando aqui, para calcular a área de um triângulo pela fórmula de Heron, a gente tem que saber quem é o semiperímetro, né? Semiperímetro. Se a gente conhece os lados, a gente consegue calcular o perímetro, que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Pelo perímetro. Que geralmente, né, a gente representa o perímetro por 2π. Então, se a gente tem apenas o P, isso aqui é o semiperímetro, ok? Semiperímetro. Perímetro é P, 2π, e o semiperímetro é P. E a fórmula de Heron calcula a área do triângulo conhecendo o semiperímetro. Conhece os três lados, tu calcula o semiperímetro e faz a raiz quadrada, né, do semiperímetro pelo produto do semiperímetro menos cada lado. Semiperímetro menos o A, semiperímetro menos o B, semiperímetro menos o C. O produto dessas parcelas aqui, né? O produto aqui, extraio a raiz, eu calculo a área do triângulo dessa forma também, tá? A demonstração dessa fórmula aqui é longa, mas tem aqui no material, né? Eu faço aqui o passo a passo da fórmula de Heron, tá? A demonstração.
vocês têm o material, podem dar uma verificada e analisar aí a demonstração. Tá? Mas o que nos interessa é mostrar que eu posso calcular a área do triângulo através dessa fórmula, se eu conheço os lados do triângulo. Ok? Beleza. Continuando aqui, falando de triângulos, a gente vai falar agora de semelhança de triângulos. Tá? A semelhança de triângulos a gente pode falar antes do Teorema de Tales. Tá? Para falar do Teorema de Tales, a gente precisa fazer algumas definições. Ok? Primeira definição. O que é um feixe de retas paralelas? Né? O feixe de retas paralelas é um conjunto de retas coplanares, ou seja, elas pertencem ao mesmo plano, que são paralelas entre si. Isso é um feixe de retas paralelas, beleza? Transversal do feixe de retas paralelas. É toda reta no mesmo plano desse feixe, tá? Intersecta todas as retas do feixe. Então, uma reta transversal é uma reta que está no mesmo plano do feixe, que vai intersectar todas as retas desse feixe, beleza? Pontos correspondentes de duas transversais são pontos destas transversais que estão numa mesma reta do feixe. Aqui, ó, a gente tem aqui a ilustração. Eu tenho essas retas aqui, ó, essa reta aqui, essa outra reta e mais uma reta aqui. Eu poderia ter várias outras retas, certo? Aqui eu tenho um feixe, eu selecionei apenas 4 retas, onde elas são paralelas, ok? São 4 retas paralelas, e duas transversais. Vou observar que eu tenho essa transversal e essa transversal. O que são pontos correspondentes? Pontos correspondentes são pontos, né? São pontos destas transversais que estão numa mesma reta do feixe. Ou seja, olha, essa reta do feixe aqui, eu tenho o ponto A e tenho o ponto A', certo? Onde o ponto A pertence a essa transversal e o ponto A' pertence a essa transversal. Como elas estão na mesma reta do feixe, então eu digo que esse ponto A é correspondente ao ponto A' aqui, a mesma coisa para os outros pontos, beleza? Esses são os pontos correspondentes. Bem tranquila essa definição. Outra definição são segmentos correspondentes. Tá? Segmentos correspondentes de duas transversais são segmentos cujas extremidades são os pontos, são os respectivos pontos correspondentes. Né? Então, olha, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho o segmento AB. O segmento AB ele é correspondente ao segmento A', B', porque as extremidades desse segmento aqui, né, são pontos correspondentes, né, são pontos correspondentes aqui, ó. O ponto A com a linha correspondente um com o outro, B, B' são correspondentes também. Então, o segmento AB é correspondente ao segmento A', B', tá? É importante tu notar aqui também que eu posso considerar o segmento AC, por exemplo. O segmento AC é correspondente ao segmento A', C', né, que tem os pontos, que são as extremidades do segmento, são pontos correspondentes. Ok? Então, aí 2 exemplos de segmentos, né, correspondentes. Aqui a gente coloca alguns, só que aqui acredito que estava só segmento com pontos consecutivos aqui, né? Mas eu posso pegar aqui também, né, do A para o C, e ter o segmento correspondente com a linha C'. Beleza? Então, feitas essas definições, a gente parte para o Teorema de Tales, propriamente dito. Né? O Teorema de Tales, o enunciado é o seguinte: sejam A, B, C 3 retas paralelas no mesmo plano, e sejam RS duas transversais, tais que R intersecta respectivamente as retas A, B e C nos pontos A, B e C. E a reta S intersecta respectivamente as retas A, B e C nos pontos D, E e F, certo? Aqui, ó, aqui é a ilustração, eu tenho as 3 retas, né? Aqui eu nem coloquei, mas eu posso colocar aqui, ó, seriam as retas A, as retas B e as retas C, e a reta C. Certo? E as duas retas transversais, que são as retas R e S. Vão cortar essas retas paralelas aqui nesses pontos aqui. Beleza? Se isso acontece, né, o Teorema de Tales diz que se eu tenho feixe assim, né, eu tenho essas 3 retas paralelas, poderia ter mais retas, tá? Poderia ter mais retas no feixe. Então, esses segmentos correspondentes estão nessa razão aqui, ó. AB está para DE, que é o segmento correspondente,
assim como o segmento BC vai estar para o seu segmento correspondente, que é o EF. E poderia ter também, aqui eu coloco especificamente só entre dois aqui, mas só que tu pode generalizar para os outros segmentos, né? Tu pode pegar o segmento AC, por exemplo. O segmento AC está para o seu correspondente lá na reta S. Que seria quem o correspondente do AC? Seria o DF, certo? Está para dois outros segmentos correspondentes aí do feixe, né? Por exemplo, AB, que está para BE. Ok? O teorema de Tales diz que os segmentos correspondentes estão na mesma razão, né? Estão na mesma razão. Então, tu pode pegar dois segmentos correspondentes aqui e dizer que estão na mesma razão de dois segmentos correspondentes aqui. Tá certo? Só que, de maneira geral, fazer demonstração aqui para um caso aqui pode ser generalizado para os outros. Beleza? Aqui a gente tem a demonstração também. Vou deixar só para vocês fazerem a leitura no material. Aqui fala toda a demonstração também do teorema de Tales. Tem a ilustração aqui para ajudar. Todos os passos que vai sendo dito aí na demonstração, a gente tem a ilustração para ir observando, ok? Aí tem a demonstração aqui que pode observar. Tá? Bom, esse exemplo 3.5 aqui, ponto 1, eu coloquei aqui, mas mais um exemplo de construção, né? Vocês vão ter a disciplina de desenho geométrico, onde vocês vão aprender alguns artifícios lá, né? Que é para fazer as figuras geométricas, né? Traçar certas coisas lá, e vocês vão aprender mais lá no curso de desenho geométrico. Tá? Mas dá para pelo menos dar ideia, aí vocês vão aprender como faz a construção, de fato, no curso de desenho geométrico. Tá? O exemplo diz o seguinte: com o uso de régua e compasso, divida o segmento AB, dado a seguir, em 5 partes iguais. Aqui eu não tenho segmento, mas é como se tivesse um segmento aqui, ó. Tivesse um segmento AB, tá? Aqui eu teria ponto A, e aqui um ponto B, que é um segmento. Eu quero dividir esse segmento em 5 partes iguais. Né? Como é que eu faço isso? 5 partes iguais. Essa construção aqui tu vai aprender em desenho geométrico, mas para fazer isso daqui, se eu for enunciar como você faria essa construção, tu vai utilizar o teorema de Tales para comprovar o que tu fez está correto. Tá? Eu vou passar aqui para o GeoGebra. Eu fiz uma ilustração desse exemplo no GeoGebra para vocês verem. Aí o passo a passo seria com régua e compasso para vocês fazerem, mas com as ideias da disciplina de desenho geométrico. Tá? Vou passar aqui para o GeoGebra para a gente ver esse exemplo. Tá? Bom, aqui no GeoGebra, pode observar aqui, eu tenho o segmento AB, tá? Eu tenho o segmento AB. Como é que eu vou fazer essa divisão do segmento AB em 5 partes iguais? Tá? Por um dos vértices, uma das extremidades daquele segmento, A ou B, tu escolhe. Vou escolher aqui o vértice A, a extremidade A. Vou traçar uma reta qualquer aqui, passando pelo ponto A aqui. Uma reta qualquer, ela pode estar aqui em qualquer posição, tá? Tracei aqui a reta. Beleza. Depois que eu tracei a reta, com compasso, tu vai pegar uma abertura com compasso e fixar a ponta seca dele aqui, né? Aquela ponta de aço, sei lá. Tu vai fixar aqui e vai traçar os 5 pontos aqui para frente. Né? Tu vai traçar os 5 pontos. Vai traçar o primeiro, aí muda a posição do compasso, traça mais um, sempre com a mesma abertura, tu vai traçando e tu consegue traçar todos os 5 pontos. Beleza? Aí traçou os 5 pontos, aqui porque eu mexi, né? Não ficou. Só para deixar um pouquinho parecido. Esses pontos eu tinha colocado sobre essa reta. Beleza? Então, eu tenho esses pontos aí, né? Eles têm a mesma distância um do outro, porque eu fiz com o compasso, né? O compasso foi com a mesma abertura, então eu consegui ter a mesma distância de um para o outro. Tá? Não quer dizer que se eu colocar eles aqui vai encaixar perfeitamente, né? Não dá para fazer assim, tu pegar uma abertura e tentar traçar aqui. O máximo que pode conseguir chegar é algo próximo. Tá? Mas o procedimento é da seguinte forma. Agora, tu vai unir o último ponto, né? O ponto H que tu desenhou, com a extremidade B. Tá? Extremidade B. Tu obteve essa reta, ou segmento de reta, que tu estiver fazendo no caderno aí,
com a régua e o compasso, né? Tu vai riscar aqui onde esses dois pontos. Agora que vem as ideias de construção geométrica, né? Tu vai ter que passar por esse ponto G aqui, ó, por esse ponto G, vai traçar uma reta paralela a essa reta que passando por esse ponto G, né? Aí isso daí tu vai aprender lá na construção geométrica, tá? E vai passar essa reta aqui, tá? Vai passar essa reta aqui, é paralela a essa primeira reta que eu coloquei lá, tá certo? E vai fazer a mesma coisa para cada ponto, tá? Para cada ponto vai traçando as retas paralelas, tá? Traçar essas retas paralelas com régua e compasso, como eu falei, conhecimentos que vocês vão ver na disciplina de desenho geométrico. Mas a ideia é essa, vai traçando as paralelas. Quando tu traça as paralelas, tu vai obter a interseção dessas retas com o segmento AB. Esse ponto I, ponto J, ponto K e o ponto L. E o teorema de Tales te garante que esses segmentos aqui têm o mesmo comprimento, tá? Tem o mesmo comprimento. Tá? Só tu observar através do teorema de Tales que diz o seguinte, né? Olha aqui, ó. Seria um feixe de retas paralelas, olha, todas essas retas que eu tracei aqui são paralelas, né? Uma em relação à outra, são paralelas. E esses segmentos aqui, por construção, também são iguais, ó. Eles são iguais. O teorema de Tales diz o seguinte, que esse segmento aqui está para esse, que é correspondente a ele, assim como esse outro segmento está para esse. Eu vou até escrever aqui, ó. O segmento AI está para o segmento AD, né, nesse caso aí, assim como o segmento IJ, está para o segmento DE. Só que por construção, o segmento AD é igual ao segmento DE, certo? Então eu posso simplificar aqui, né, dividir. Aí daqui nós concluímos que o segmento AI é igual ao segmento IJ. Né? Segmento AI, que é esse cara aqui, é igual ao segmento IJ. E fazendo a mesma coisa para todos os outros segmentos, tu conclui que todos esses segmentos têm aqui a mesma medida. A gente conseguiu, então, dividir o segmento AB em 5 partes iguais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. Tá? Com a construção, né, a ajuda da construção geométrica e utilizando o teorema de Tales para garantir que isso é possível. Tá certo? Então, vamos retornar. Feito o exemplo, vamos para a semelhança de triângulo. Ok? Semelhança de triângulo. Dizemos que dois triângulos são semelhantes, definição de semelhança, ok? Dizemos que dois triângulos são semelhantes quando existe uma correspondência bionímica entre os vértices de um e o outro triângulo, de modo que os ângulos, tá, em vértices correspondentes sejam congruentes e a razão entre os comprimentos de lados correspondentes seja sempre a mesma. Tá? Então aqui a gente tem a ilustração. Sejam dois triângulos, tá? Vamos supor que esse triângulo A', B', C' aqui, eu tenho os lados todos aqui marcados, né? A', B', C' e esses ângulos. Se eu tenho um outro triângulo onde os ângulos correspondentes são iguais, ó, esse ângulo B aqui é igual ao ângulo B daqui, B', o ângulo C é igual ao ângulo C' e o ângulo A é igual ao ângulo A', beleza? E os lados estão, né, estão numa mesma razão. Esse lado é obtido através do lado B', tá, multiplicado por uma constante, tá? Por K, uma constante. E esse lado aqui é obtido multiplicando o lado C' por essa mesma constante. Né? Se eu pegar a mesma constante e multiplicar todos os lados por essa constante aqui, eu vou obter um outro triângulo, né? Onde esses dois triângulos vão ser semelhantes, tá? Vão ser semelhantes. Esse K aqui, quando ele é igual a 1, nós obtemos os casos de congruência que a gente acabou de ver. São os casos de congruência. Porque se eu multiplicar por 1, né, eu vou obter a mesma medida dos lados aqui. Então, eu vou ter dois triângulos congruentes. Beleza? Então, quando K é igual a 1, né, essa razão de semelhança aqui, que eu vou falar que seria esse K é a razão de semelhança, quando ele é igual a 1, nós vamos ter os casos de congruência. Ok? Então, as notações ficam assim, ó. O triângulo ABC e o triângulo A', B', C',
eles são semelhantes com as seguintes correspondências de vértices. O vértice A com A', B com B', C com C'. Tá? Assim nós temos que os ângulos correspondentes são iguais. Tá? Os ângulos correspondentes são iguais e existe um K positivo, tal que a razão entre os lados correspondentes seja sempre iguais a esse K. Se tu pegar aqui esse lado aqui, ó, que é o lado AB, pegar o lado AB e dividir pelo correspondente dele, que é o lado A'B', tu observa que o lado AB é K sobre C', tu dividir pelo lado A'B', que é C', aí simplifica C' por C', tu obtém a razão de semelhança, que é o K. Analogamente para os outros lados, tá? Só para tu observar que aqui sempre vai ser K, tá certo? Tal real positivo K é denominado razão de semelhança entre os triângulos, tá? Entre os triângulos, nessa ordem. Tu pode observar que se tu pegar a razão de semelhança do primeiro do triângulo A'B', C' e depois com o triângulo ABC, se for nessa ordem, a razão de semelhança vai ser o inverso do K, tá? Vai ser 1 sobre K, ok? Isso aqui é importante para quando for ver algumas demonstrações, aparece assim sobre K aqui, porque a ordem que foi pega, a razão da semelhança, a gente vai pegar de uma forma, vai ser o K, de outra forma vai ser 1 sobre K, beleza? Portanto, nós escrevemos que os dois triângulos, esse símbolo aqui é de semelhantes, tá? Os dois triângulos são semelhantes, para denotar que esses dois triângulos são semelhantes, essa é a nomenclatura, tá? Com a correspondência dos vértices, beleza? Tá? Então, se os triângulos são semelhantes, na razão K, é possível provar que K é também a razão entre os comprimentos de dois segmentos correspondentes quaisquer em relação aos dois triângulos, tá? Nessa ordem. Aí, por exemplo, aqui, vamos considerar M ponto médio do segmento BC e M' segmento do ponto médio de B', C'. Tá? Aqui eu te quero dizer que essa razão de semelhança tem uma razão de semelhança K entre o triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Então, qualquer outro segmento do triângulo vai estar nessa mesma razão. Por exemplo, as alturas relativas a cada lado com seu correspondente no outro triângulo, elas vão estar na mesma razão. Aqui, a gente faz o exemplo com o ponto médio. O ponto médio, aqui, ó, que aqui faltou pegar aqui, vou pegar um triângulo aqui, vou traçar esse triângulo aqui, que seria da figura que nós temos ali, só para ilustrar, deixar aqui do lado para não ter que estar voltando todo o tempo ali. Vamos considerar que seja o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tá? Aqui é o lado B, aqui o lado A, aqui o lado C. Beleza? Aqui nós estávamos falando que seja M, ponto médio do lado BC. O lado BC vem aqui, então aqui é o M. Tá? Aqui é o M. Isso aqui é M, quanto é que mede esse segmento aqui? Esse segmento aqui mede A sobre 2, certo? A sobre 2. O segmento MB, certo? MB, A sobre 2. E seja M', o ponto médio do triângulo B', C', tá? B', C'. Então, é como se tivesse o outro triângulo, o outro triângulo, né, que é semelhante, que a gente está considerando que seja semelhante, seria o triângulo menor, tá? Vou colocar parecido aqui, só para a gente fazer essa relação. Aqui seria o A', aqui seria o B' e aqui C', tá? Então, qual a nomenclatura que a gente está usando aqui seria B', aqui A' e aqui o C', minúsculos, certo? E considerando para a gente mostrar que aqui é o ponto M', né? Que é o M'. Portanto, esse segmento M', B' é A' sobre 2, ok? A' sobre 2. Nós vimos que esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, se eu pegar o segmento CB, tá? Segmento CB ou BC, tanto faz aqui a ordem que eu pegue os extremos, no caso é A, e dividir por A', isso aqui nós temos a nossa razão de semelhança, né? Aí eu quero mostrar que qualquer outro segmento correspondente nos dois triângulos, sendo eles semelhantes, também vai valer
essa razão de semelhança. Por quê? Se tu pegar a razão de semelhança do segmento AM, né? Que no caso aqui, a gente vai pegar esse cara aqui, ó. AM, que seria o segmento que vai do vértice A até o ponto M. Tá? E o segmento que vai do A' por M', tá? Só para pegar os segmentos que o exemplo está nos fornecendo. Se os dois triângulos são semelhantes, esses segmentos aqui eles estão correspondentes também aqui, ó, entre os dois triângulos, beleza? Então, vamos verificar se essa razão de semelhança aqui também é válida, né? Pegar o AM e dividir por M', ver se vai dar o mesmo K, né? Para ver se vai dar o mesmo K. Beleza. Esse cara aqui, deixa eu ver aqui se está tudo certo para a gente utilizar esse segmento, se eu desenhei da mesma forma que está aqui em cima. Acho que eu não... Não, tá certo. Tá certo. Acho que o enunciado aqui não está batendo direitinho. Deixa eu só verificar direitinho se o enunciado está correto. Às vezes eu posso ter errado alguma coisa na digitação. Né? Ponto médio do BC. Beleza. Ponto médio do M do B' C'. Beleza. Tá. Talvez essa razão aqui que eu peguei diferente, que era para pegar B, M e B', M', certo? É só isso aqui que não tá batendo. Beleza. Eu vou pegar aqui. Mas essa razão também, como são segmentos correspondentes, vale também isso daqui, tá? Vale também essa relação aqui de semelhança, que vai ser K também, tá? Deixa eu só ver se consigo mostrar para esse segmento, já que eu já risquei ele, para esse segmento isso é válido. Para cá fica tranquilo, né? Porque ó, se eu fosse pegar aqui o BM, né, segmento BM, e dividir pelo correspondente dele lá, que é o B', M', fica bem tranquilo. Por isso que eu estou achando aqui que era para ser o B aqui, tá? Ficaria assim. Quem é BM? BM é A sobre 2. É A sobre 2. E o B', a linha, é A linha sobre 2. Fazendo essa divisão, a gente tem A sobre a linha. Só que A sobre a linha, nós já vimos que é a razão de semelhança, que é K. Beleza? Então, para esse segmento correspondente também é válido, certo? Também é válido. Tá? Também é válido. Só que esse cara aqui, ó, esse daqui é uma mediana, tá? O que é uma mediana? A definição de mediana a gente vai ver mais lá na frente, né? Que tu pega um vértice, é o segmento que une um vértice com o ponto médio do lado oposto desse vértice, que no caso aqui é ponto médio, né? Ponto médio do lado oposto. Tá? Então, esse segmento aqui é uma mediana, tá? Isso aqui também é uma mediana. Como esses dois segmentos são medianas correspondentes, né, desse triângulo, é válido também essa correspondência aqui com a razão de semelhança, tá? É válida também essa correspondência, tá? Mas isso aqui fica claro porque se tu for pegar, tu acaba tendo, só para falar aqui, porque esse exemplo aqui, na verdade, era para ser B, tá? Eu vou até riscar aqui, que aqui era para ser B, beleza? Com esse desenho aqui, aí fica exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Era para ser B. Só um errozinho aqui, porque esse daqui é mediana, né? A gente acabou de ver que foi mediana de acordo com o desenho que a gente fez, tá? Mas é válido, tá? Para mediana também é válido porque quando tu faz essa divisão aqui, ó, esse lado aqui, nós já sabemos que ele está na mesma razão de semelhança para esse lado. E acabamos de ver que esse segmento aqui está para a mesma razão aqui porque é ponto médio, né? Então esse segmento aqui também é. Aí a gente vai concluir que esse também aqui vai estar na mesma razão, porque é um outro triângulo, é como se tivesse dois triângulos semelhantes. Esse cara aqui e esse cara aqui. Beleza? Aí é válido também. Tranquilo?
Aqui só deu esse rolo aqui porque estava essa anotação errada aqui. Só dá uma corrigida aí fica tranquilo já a demonstração. Beleza? Então, os outros casos de semelhança, tá? São os casos semelhantes, né, às congruências, né? Com a razão de semelhança maior que 1, certo? Maior que 1. Como eu falei, se for igual a 1, cai no caso de congruência. Tá? Então, aqui eu vou só deixar efeito de leitura para vocês fazerem, né? O caso LLL, de semelhança de triângulo, né? Ele diz se dois triângulos, né, tem essas razões aqui, então os triângulos são semelhantes, tá? Com essas correspondências diversas. Aqui eu faço demonstração também para esses outros casos. Beleza? Dá uma lida aí, vocês entenderem, cada um já tem o material. Qualquer dúvida em algum passo da demonstração, na nosso encontro, né, semanal, vocês podem ir perguntando que eu posso esclarecer. Às vezes fica alguma coisa confusa, de repente tem algum erro, né, que eu ainda não verifiquei, na hora que eu digitei pode ter algum erro lá na demonstração. Aí tu não entendeu, eu vou dar uma olhada e verifico para ti, tento tirar tuas dúvidas. Tranquilo? Aí aqui fica como leitura para vocês essas demonstrações, tá? Basta saber, né, os casos de semelhança, para saber quando um triângulo é semelhante ao outro, né? A gente tem mais um caso aqui, as demonstrações. O interessante aqui é vocês sempre saberem quando dois triângulos são semelhantes, né? E saber a definição de triângulos semelhantes. Isso daí tu resolve uma gama de exercícios através de semelhança. Tá? Então, muitas questões vão aparecer, tu vai conseguir solucionar essas questões apenas aplicando a semelhança de triângulo. Ok? Bom, como vimos, né, os lados correspondentes de triângulos semelhantes, né, eles têm uma razão K, né, que é a razão de semelhança. Então, a razão entre as áreas desses dois triângulos semelhantes, eles vão estar na razão de K ao quadrado. A razão de semelhança entre dois triângulos é K, então se tu pegar a razão entre as áreas, vai ser K ao quadrado. Isso também, cara, é muito importante. Às vezes tu tem uma questão, tu faz um monte de conta, mas lembrando disso, né, que as áreas estão na razão a razão de semelhança é o K ao quadrado, tu tem a razão de semelhança entre os dois triângulos, tu consegue encontrar um monte de informação a respeito do triângulo. Tá? Então, é bem interessante tu lembrar, né, que essa propriedade, que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Né? Se tu dividir a área de um triângulo pela área do outro triângulo semelhante a ele, vai dar essa razão de semelhança, que a gente já vai ter conhecimento, né, se os triângulos são semelhantes, vai dar essa razão de semelhança ao quadrado. Beleza? Aqui tem a demonstração bem simples, né? Estou aplicando a fórmula da área, tu acaba chegando nessa conclusão. Bem tranquila também. Tá? Só tu dar uma olhada aí, bem fácil de entender, qualquer coisa a gente tira essas dúvidas depois também, né? Para o vídeo não ficar muito longo também. Okay? Aqui eu teria alguns exercícios para vocês fazerem, só que eu não coloquei aqui no material. A gente deixa para um próximo vídeo ou até mesmo no nosso encontro lá para a gente resolver o exercício. Né? Já que a gente vai comentar sobre essa aula até aqui, a parte de concorrência com a linearidade vai ficar para uma próxima aula. Tá? Então a gente encerra aqui. Encontro vocês no nosso encontro semanal, né, ao vivo, na próxima semana, e para retirar essas dúvidas e resolver alguns exercícios, beleza? Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela participação de todos que acompanharam o vídeo até aqui, beleza? Então, até a próxima.